Olá, estamos aqui para mais um podcast Uniprocessos e hoje nós vamos conversar com uma aluna. Eu falo aluna porque uma vez a aluna sempre é aluna, tá, Gislene? Mas nós vamos conversar com uma aluna que já é nossa egressa, já se formou, mas vem contar a experiência de como é esse desafio da OAB. Fazer ou não fazer a OAB antes de se formar? Quando começar a pensar sobre isso? Como foi o caminho dela durante a graduação para chegar no resultado que ela chegou? Ou seja, ser aprovada na OAB antes de se formar. E contar um pouquinho como é que está aí agora esse ano, já iniciando as suas atividades como advogada, que sempre quis ser advogada, já tem um nome artístico. Doutora Gislene Rodrigues. Seja muito bem-vinda, minha querida, no nosso podcast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, professora, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, na graduação que eu comecei desde o início, na faculdade que eu estou desde o início, então é uma honra o convite de vocês. Muito obrigada. Pois é, você está aqui desde o primeiro semestre, né? Sempre quis ser advogada? Sempre quis. Tanto que quando eu decidi ir para a faculdade, Sim, eu pesquisei lá que eu queria uma faculdade que focasse na advocacia, porque eu sabia que tinha essa questão da diferença de ir para concurso e tudo, e por destino, me indicaram a Uniprocessos. Tá vendo que legal? Todo mundo pensa que é só para quem quer fazer concurso. Não. Pode também, né? Pode Eu costumo dizer que, professores, vocês têm que orientar os nossos alunos para eles terem escolha. Sim. Que isso é fundamental, porque tem gente que não tem escolha, não vai ter condição de ir para lugar nenhum, né? Mas vocês, a gente sempre orienta aqui, encaminhar o nosso aluno para ele ter escolha. Se ele quer ir para concurso público, qualquer um ele consegue, ele tem condição. E se quer ir para advocacia pública ou privada, a mesma coisa. Mas tem que passar na OAB primeiro. De qualquer forma, tem que ir para a OAB, né? Sim, sim. Mas aqui tem todas as opções, né? Para concurso, para OAB, enfim, o que a gente quiser. Que bom. E assim, como é que foi essa decisão de você resolver fazer a OAB antes de se formar? Porque ainda tem gente que tem dúvida. Será que eu faço? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? O que você acha? Qual é a sua opinião? Então, no final da faculdade vem muitas demandas, né? Vem aquela pressão de você, então, tá terminando a faculdade, qual carreira que você vai seguir, o que você vai fazer depois? Tem também a questão do TCC. Então, eu acho que foi esse um dos maiores motivos de eu querer fazer a OAB antes de eu terminar a faculdade, porque é muita pressão e ainda teria a pressão da OAB, então eu pensei, é o momento ideal para mim começar a estudar para a OAB, porque aí depois eu consigo pensar e focar em outra coisa após a faculdade, né? E você se sentia segura, preparada para fazer a OAB? Então, eu me senti preparada desde o início, por conta da faculdade, que desde o início os professores focam muito na questão da OAB, só que segura, a gente não tá 100%, né? Mas a gente vai sentar segura mesmo e a gente cria essa segurança dentro da gente, então acho que foi a junção dessas duas coisas aí. Como é que foi o apoio aqui na faculdade, no Uniprocessos, para você tomar essa decisão, né? Então, desde o início, todo mundo sempre dá apoio aqui, que a gente vê que tem os cursos profissionalizantes e tudo. Então, eu acho que eu não tive tantos problemas em relação a isso, porque os professores estão sempre focados no que a gente tem que seguir e tudo. Então, foi realmente muito bom. E você contou para todo mundo que você ia fazer a OAB? Não para todo mundo, eu contei para os familiares, as pessoas mais próximas. Não saí contando no geral, não saí postando nem nada, foi mais para as pessoas mais próximas, porque, querendo ou não, ainda existe aquele medinho da gente reprovar. E depois tem aquele frio na barriga, né? E todo mundo perguntando, e aí, como é que foi? E a gente fica meio insegura, mas eu preferi deixar reservado nos meus familiares e tudo. Às vezes eu falo aqui, sabe, para alguns alunos, falo assim, não conta para ninguém.
Não conta para ninguém, porque você não vai ter aquela pressão, né, de realmente passar, porque ela existe, não existe essa pressão das pessoas que a gente conhece, social, é uma pressão social. Sim, nossa, existe muito, por mais que não tenha familiares no seu pé o tempo todo, você sente aquilo de você mesmo. Tanto que quando eu estava me preparando, meu noivo, que acompanhou todo esse processo, estava comigo do meu lado, eu falava, cara, vocês não estão em nenhum momento me pressionando, nem nada. Só que eu tô sentindo isso dentro de mim. Mas eu tô me pressionando. Isso, eu estou me sentindo pressionada, eu mesmo. Mas em relação à família, a professores, amigos, não teve nenhum. Pelo contrário, eu acho que compartilhar isso com as pessoas próximas estava me ajudando de alguma forma. Porque os meus amigos também estavam passando por isso. Então foi meio que um consolo ali, entendeu? Como é que foi a sua turma que fez OAB? Muita gente passou, né? Passou. Muita gente. E você vendo todo mundo lá passando, enfim, porque eu acabei reprovando na segunda fase, né? Fui pra repescagem. Então, aquilo foi uma pressão muito maior. Então, é um pouco complicado, mas a gente acaba compartilhando do mesmo sentimento. Mas me conta que você foi fazer a primeira fase do 44º, aí você sai da primeira fase, umas 6 horas da tarde, mais ou menos, 7 e pouco sai o gabarito. Como foi corrigir a prova aprovada? Conta pra gente. Toda me tremendo, não conseguia pegar na caneta e corrigir as questões direito. Fui contando um por um ali, meu Deus, eu tive que recontar de novo, porque eu também não estava conseguindo contar direito, mas a pressão, o medo, a ansiedade, tomou conta de mim. Só que aí quando eu vi lá os 40 pontos, depois que passou 40, eu já nem consegui mais contar. Eu me derramei em lágrimas, comecei a chorar e foi muito gratificante. É bom muito. Demais, não é bom demais? Muito e depois, na segunda fase que você fez, né, no 45º, primeiro você fez a prova. Foi. Aí você falou, acertei a peça. Muito bom. Caraca, qual é o que sentimento? Que alívio. Que você sabe que finalmente, né, passou essa parte da peça, que é um dos maiores medos. Que assim, depois que eu fiz, eu vi que é uma besteira a questão da peça, porque as questões são muito mais difíceis. Na minha opinião, né? Então, depois que eu vi ele que tinha dado certa peça, eu falei, meu Deus, muito obrigada. Agora vamos para a segunda parte, né? Que é as questões, mas deu tudo certo. E as questões, você sabendo ler o índice remissivo, mesmo que você não saiba o que é mesmo que está perguntando, mas você vê lá, mas é sobre isso, você vai lá no Vadimeco, olha lá, isso. Aí você vai lá e copia, gente. Tem que saber manusear bem o Vadimeco também, viu? Tem que saber manusear bem, ler saber ler bem o índice remissivo e mandar bala, que dá certo. E controlar o tempo também, que às vezes a gente não consegue responder todas por conta do prazo que é curto. Pois é, e você não fez o preparatório, só fez a faculdade. Foi. Eu fico brincando que se os meninos fizessem o preparatório, ia ser 100% de aprovação. Realmente, né? Porque a gente já passa quase todo mundo. Se fizessem o preparatório, ia Inclusive, quando eu fui pesquisar a faculdade, eu vi que aqui era o maior índice de aprovados na UAB, sabia? Uma das faculdades com maior índice de aprovados. Eu fiquei, gente, é essa que eu tenho que ir. Mas é verdade. Bom, então o seu sonho era ser advogada. Sim. Sonho realizado. E agora, então, com a carteirinha na mão, como é? Porque você também estava me falando que você teve um trajeto aí que te ajuda a trabalhar como advogada. Sim. Conta pra gente, porque todo mundo quer saber. Tem algumas questões que me ajudam muito na advocacia, agora que eu comecei, que uma delas é as redes sociais, parcerias, indicações, então uma junção de tudo isso tá ajudando bastante. Claro que não é nada fácil, é um grande desafio que eu tô passando, mas é não desistir. É continuar, tem dias bons, tem dias muito difíceis, a gente só tem que saber passar por esses dias. E é todo dia uma nova fase, uma batalha, um leão que a gente tem que enfrentar. Você me contou que você começou já a falar nas redes sociais desde os primeiros semestres. Conta isso aí pra gente.
Assim que eu entrei na faculdade, eu fiquei tão feliz. Eu comecei a postar, inclusive tem muitos colegas que me seguem lá desde o início, que me apoiam também. E desde lá do início eu começava a postar coisas direitas, às vezes nem entendia muito bem, mas estava lá sempre postando. E procurava saber, conhecer, professores também me seguem desde o início. Então, eu acho que o foco, na verdade, eu acho que a gente tem que manter o foco e saber o que a gente quer seguir. Se a gente tem um rumo que a gente sabe para onde que a gente quer, a gente sabe qual é o próximo passo. Então, veio o tempo eu comecei a faculdade no tempo da pandemia. E foi o tempo que todo mundo foi para as redes sociais. Vocês que se formaram o ano passado, a maioria começou na pandemia. Foi. Ou passou por ela. Foi o tempo das redes sociais. Todo mundo estava no Instagram, todo mundo estava no TikTok. Eu falei, eu não vou perder tempo. A gente se comunicar também, sim, né? Porque a gente ficou realmente... Que loucura aquilo, né? Que loucura. E a foi vida da gente é antes da pandemia e depois da pandemia. Sim. Aí foi aí que eu vi que tava todo mundo nas redes sociais. Eu falei, eu também preciso ir, porque eu já sei o que é que eu quero. Quero advogar. E as pessoas precisam me conhecer, sabendo que eu estou indo para a faculdade de Direito, que eu tenho conhecimento nisso. Sim. E foi aí que deu certo. Que bom, doutora Gislene. Foi um diferencial. Que bom, doutora Gislene. Então, quer dizer que a Uniprocessos te ajudou nesse caminho. Com certeza, me ajudou muito. Os professores, a Juliana, que é a professora de penal, meu Deus, que mulher maravilhosa, me ajudou muito. Fantástica. E estamos aí. Depois da faculdade, que eu recebi o convite de vocês, eu falei, cara, uma honra. Que bom, uma honra. Nossa. Porque assim, você sabe o que significa a palavra processos em latim? Sabe? Mais ou menos. É o caminho certo, seguro, para você chegar aonde você quer chegar. Por isso que é processo judicial que tem início, meio e fim, processo administrativo e assim por diante. Por isso que a gente escolheu esse nome, porque há 35 anos, né, a gente vem trabalhando com esse objetivo não sei se você sabe, é uma empresa familiar, né? Foi fundada pelo meu pai, eu, minha mãe, meus irmãos, e a gente vem trazendo esse intuito de realmente levar o aluno no caminho certo, seguro, para que ele possa alcançar aquilo que ele sonhou. Aquilo que ele sonhou, transformar os sonhos, aqui é o nosso maior objetivo. E eu fico feliz que você tenha alcançado o seu sonho. Ainda estou no caminho. Mas chegou lá, né? Abriu a porta. Precisa abrir a porta. É aquilo que eu te falei, né? A gente quer que dá a escolha. Ou seja, dá uma chave para que a pessoa possa abrir a porta. Porque se não abrir a porta, não tem como continuar, né? E é um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Às vezes as pessoas pensam assim, eu preciso ir ali em cima. Aí a pessoa fala assim, mas eu quero já chegar lá em cima. Mas não dá, porque senão ela vai sempre ficar assim, se ela ficar só pensando, como é que eu faço para chegar lá assim de uma vez? Não vai chegar. Não vai. Tem que o quê? Pegar a escada. E aí tem que ser um degrau, outro degrau, até chegar lá. E chega, né? Chega, uma hora dá certo. E chega. Que bom. Doutora Gislene, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Nosso tempo está acabando. É bom saber que a gente está alcançando nossos objetivos. Agora tem que fazer pós-graduação, tem que fazer mestrado, tem que fazer tudo. Depois a gente fala aqui. Já estou procurando pós-graduação na área criminal, nós temos a melhor com o professor Cenoura de penal e processo penal, assim, sensacional. Vamos deixar aí, viu, meninos, o link da pós-graduação do professor Cenoura, tá? Agora ele passou para a magistratura, né? Que é o que ele sempre quis, ele já passou para diversos concursos. Mas é um professor excepcional de penal e processo penal. A gente vai deixar aí. Mas, mais uma vez, quero te agradecer por você ter vindo aqui, trocar um pouquinho da sua experiência, trocar a experiência com a gente, tá? Parabéns, mais uma vez, pela coragem. E conte com a gente,
Pode tá? deixar. Qualquer coisa que você precisar, a casa vai ser sempre sua. É sua. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Agradeço o convite de vocês. E é isso, gente. Nós estamos aqui terminando mais um podcast. Para você que curtiu, dê um like para gente. Nós deixaremos aí todas as descrições da pós-graduação, dos vestibulares, do preparatório para a OAB, para você que ainda está no caminho antes de ser advogado, que a doutora Gislene Rodrigues já chegou lá. E é isso, gente. Até mais. Até o próximo podcast.